Estamos mais um podcast da Global Work, o GWcast, mais um podcast interativo voltado para trazer conteúdo, informação e fazer a diferença na vida sua. Você que é empresário, você que é gestor de RH, você que é da área da saúde e segurança do trabalho e você que realmente trabalha aí dia a dia na sua empresa ou no seu negócio e precisa desse conteúdo, precisa realmente cada vez mais trazer mais informações importantes para você. Então, traremos hoje uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu conheço, o Rafael Damasio, um contador, tem a Quiz Contabilidade. Ele vai contar um pouquinho sobre a sua história, sua trajetória como empresário e como o negócio dele vem crescendo, vem escalando. E você, empresário, também poderá perceber de uma forma natural que o seu negócio também pode mudar de nível, ele pode escalar, ele pode fazer a diferença no dia a dia, tanto na sua vida como na vida da sua família, na vida dos seus colaboradores. É um prazer, Rafael Damasio, estar aqui no GWcast, o podcast da Global Work. Olá, Rodrigão, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, é um prazer poder contar um pouquinho da nossa história aí, né? Compartilhar um momento assim que é bem bacana e ajudar também, né, os empresários aí que estão começando, estão iniciando, que já tem uma trajetória aí no mercado, a crescer o seu negócio, a ouvir um pouquinho a história, a tem algumas táticas diferentes, né? Algumas coisas diferentes que a gente aprende, que a gente compartilha, no sentido de ajudar todo mundo aí de crescer, né? Essa parte empresarial aí das pessoas. Muito bom, Rafael, muito bom, muito bacana, né? O tema do nosso podcast é como o conhecimento muda o Muito jogo. jogo para o empresário, né? Então, quando a gente fala em conhecimento, a gente sempre pensa assim, né, Rafael? Num curso, né, num curso técnico, numa faculdade, alguma coisa do tipo, né, do gênero. Mas vamos falar um pouquinho sobre o seu conhecimento, Sim, né, sua formação, como você teve conhecimento e se tornou empresário aí, né, no ramo da contabilidade. contabilidade. Cara, vou começar um pouquinho lá atrás, né? Meu mundo começou tudo longe disso daqui, né? Aham. Minha primeira formação foi mecânico geral. Legal. Mecânico geral. Fiz Senai, entrei com 14 anos para fazer Senai. Fiz 2 anos e meio de Senai e trabalhei por 5 anos na metalúrgica. Puxa Chão de vida. fábrica mesmo. Trabalhava nas injetoras de plástico, fazia os copos do liquidificador, né? Puxado, hein? Puxado, Serviço puxado. braçal, Braçal. né? Bem braçal. E assim, minha família, todo mundo, meus tios, meu pai, tudo da área metalúrgica, Que né? legal. E naquela época era CLT, tinha que ser CLT. O Exato. pai e a mãe ali, não, tem que ser CLT, tem que ter seu fundo de garantia, tem que ter Sim. suas férias, sua Estabilidade. estabilidade, né? CLT era um motivo de estabilidade Sim. antigamente, né? Então eu comecei nesse meio. E, cara, eu sempre quis, né? Sempre tive vontade de aprender a parte mais administrativa, tudo, né? E lá atrás, depois que eu saí da metalúrgica, eu tava fazendo já uns cursinhos em paralelo, né? Microlins na época, né? Aqueles cursinho Sim. preparatório, né? Lembro Cursinho bem. técnico. A gente já é um pouquinho velho, vamos falar a idade, né? Mas começou ali. Fiz um cursinho lá de departamento pessoal, bem simples. Departamento pessoal, um pouquinho de departamento fiscal, um pouquinho de contabilidade ali, né? E consegui arrumar um emprego no primeiro escritório que eu trabalhei. Olha só. No primeiro, que era perto da minha casa também lá, né? E eu entrei lá para trabalhar no departamento pessoal. Olha só. Cara, foi uma experiência tão incrível assim, que quando eu entrei dentro do escritório, que eu olhei aquele mundo, eu falei, o que que eu tô fazendo aqui? Bem diferente Bem da da fábrica fábrica, ali, do né? chão de fábrica, onde a gente tava, que a Operacional. gente tava acostumado e tal. E eu entrei no escritório e não sabia nem ligar o computador, cara. Puxa vida. Desafio, hein? Desafio. Eu não sabia o que tava. Tinha um conhecimento bem técnico ali de alguma coisinha, né? Mas comecei a aprender na raça, que a gente fala, né? Sim. Comecei a aprender na raça. Aí comecei a estudar novamente, comecei a fazer outros cursos, né? Fiz o técnico em contabilidade primeiro, me formei em técnico em contabilidade, e aí eu fui escalando dentro do escritório, né? Comecei lá como auxiliar de departamento pessoal, depois fui para assistente e cheguei na parte de analista. Já Aham. estava no topo ali do. Legal. Isso aí em 4 anos de dentro do escritório. Puxa vida. Foi É, rápido foi então, hein? rápido. Isso. E, Crescimento. a- e aí, na época, não existia departamento comercial para escritório de contabilidade. Aham. A gente chamava visitador. Visitador, olha só. Visitador. Então eu fiquei em cima lá do dono do escritório na época, né? Do meu antigo chefe.
para dar uma oportunidade para mim, porque eu queria ver aquilo, ver esse mundo, né? Porque eu sempre Aham. gostei, eu não gosto de ficar trancado, cara. Eu sempre gostei Parado, né? parado, não, eu sempre gostei de estar movimentando, de estar fazendo as coisas aqui, fazendo ali, atendendo as pessoas, levando conhecimento, Aham. ensinando. E aí comecei, né? Bater ali em cima dele para mim poder ir para essa parte de visitar os clientes, né? Sim. Visitar os clientes, fazer a parte também de network, fa- Relacionamento. relacionamento, isso. E aí teve uma resistência no começo dele ali ainda, né? Aham. Acho que demorou o quê? Acho que uns 2 meses. Pra Aham. eu ali ainda cutucando, cutucando. Ah, E aí eu consegui. E que aí bom. foi. E aí ele fez um teste comigo na época. Ele pegou uma meia dúzia lá, que eram os piores clientes do escritório. Piores assim, Mais né? difíceis, É, né? é cliente que estava inadimplente, Nossa. cliente que não mandava documentação para o escritório, que não enviava Puxa. essas coisas, né? E aí a gente comecei a trabalhar em cima desses caras. Só que não é que o cliente era ruim, é que o cliente ele estava meio que abandonado, acomodado ali. Entendi. Então, quando eu comecei a fazer as visitas, comecei a levar que a gente precisa explicar um pouquinho mais do escritório, a parte da contabilidade, como que a contabilidade influencia Sim. no crescimento da empresa, né? Aham. Então eles começaram a ter uma outra visão da contabilidade. Olha só. Não aquela questão lá de só impostos, e tudo. Aham. E aí eu comecei a trabalhar esse pessoal. Cara, eu consegui reverter 100% desses clientes. Puxa. Acabei com a inadimplência deles. Olha que interessante. Ajudei na parte fiscal e contábil em relação às notas, impostos e tudo. E comecei a trabalhar. E desses clientes começaram a vir outros, por conta da indicação. Uhum. Porque o ramo da contabilidade, antigamente, né? Tem um pessoal que trabalha assim ainda, né? Aham. Mas hoje mudou muito. Mas antigamente a contabilidade era 100% indicação. Uhum. Então a gente trabalhava os clientes ali para poder vir as indicações e crescer a carteira de cliente. E eu comecei a fazer isso. Comecei a fazer isso, comecei a atender, comecei a ir atrás também, comecei a prospectar novos clientes, né? Muito bom. Porque eu estava na rua, né? Então eu Sim. passava e distribuía cartão, não foi Aham. fácil. É. Foi uma jornada bem grande, né? Aí fui fazer a faculdade, me formei na faculdade. E aí, com 3 anos, já estava fazendo uns 3 anos já, 3 anos. Eu fiquei 7 anos lá nesse escritório. Com 3 anos, já tinha uma carteira legal de clientes lá. Aham. Mas aí houve alguns problemas internos lá, administrativos, e eram 3 visitadores. Era um que era mais antigo, que estava Uhum. lá, que era praticamente sócio lá da empresa, Uhum. né? Um outro amigo nosso que começou um pouquinho depois e eu que entrei por último, Uhum. né? Então o dono lá resolveu fazer umas mudanças administrativas lá e tal, tirou esse visitador que era o do meio, Aham. aí ficou eu e mais um aí, depois tirou esse daí, tirou eu também e ficou Aham. só com ele. E aí uma parceria que a gente tinha lá de 7 anos que eu trabalhava lá, uma carteira de cliente, na época já tinha quase uns 50 clientes na Nossa, carteira, bastante, hein, Rafael? que eu atendia diretamente, Aham. né? E aí acabou numa conversa de meia hora. Puxa vida. Numa conversa de meia hora acabou essa parceria. E aí eu saí lá do escritório e falei o seguinte, eu tenho conhecimento, Sim. eu tenho força de vontade, eu sei como fazer. Eu não vou procurar outro serviço CLT ou alguma coisa assim, Aham. eu vou tentar empreender, Sim. né? E aí foi completamente assim, cara, uma virada de chave, porque eu saí de um dia do escritório, no outro dia eu consegui o primeiro cliente. Olha que E esse legal. primeiro cliente está comigo até hoje. Puxa Só vida. que assim, eu tinha na época 24, 25 anos, Aham. né? E não sabia empreender, não tinha dinheiro Aham. e tinha um cliente, que era um sonho. E um E um sonho sonho, e um é. sonho. Então, eu falei, eu vou pra cima, né? Vou pra cima, o que eu sei fazer, eu sei, vou pedir ajuda pra outras pessoas. Aí foi onde eu pedi ajuda pra minha sócia, pra Uhum. Neuma, Sim. que ela tá comigo até hoje lá no escritório. Muito bom. Porque ela estava se formando também, na época da faculdade, só que ela não tinha intenção de empreender, né? O negócio dela era ser auditora, consultora, trabalhar nas grandes empresas, né? Aham. Viajar Não o queria mundo dor de aí. Não cabeça, né? queria, não queria essa loucura que a gente, que a gente ama É hoje, né? verdade. E aí, falei, não, mano, vamos, me ajuda, né? E na parte fiscal e na parte contábil que você domina, Sim. me ajuda aí à noite, ou quando você tiver um espacinho, né? Até a gente ver o que vai fazendo aí. Falou, não, Aham. tudo bem, vou te ajudar. Aí ela fazia a parte fiscal e contábil, eu fazia a parte de departamento pessoal, abertura, alteração, essas coisas que eu tinha mais conhecimento. Uhum. E comecei na casa da minha mãe. Aham. Que engraçado, olha. Na casa da minha mãe, né?
Na casa, minha mãe mora até hoje no mesmo lugar, é um sobrado, né? Aham. Peguei a sala dela ali, coloquei uma divisória, dividi no meio a sala, peguei o sofá dela, subi pro quarto e Ela não ali. brigou com eu- você, não? Ela já brigou porque eu não queria mais ser CLT, né? É, então. Ela já brigou por conta disso. Ainda montar o escritório na casa dela, Pensou. ela falou: Não, pelo amor de Deus, minha mãe é um amor de pessoa, É. coração muito grande. E ela falou: Não, Rafa, vamos te ajudar, né? Uhum. Você não tem dinheiro, você não tem nada, vamos começar aí. Aí dividi uma sala ali no meio certinho. Cara, era duas mesas. Era a Uhum. minha mesa e a mesa da Neuma e dois notebooks. Foi ali que nasceu a Quiz e Contabilidade. Que bacana, que história aí de vida, hein, Rafael? Foi Muito ali que bacana. começou. E assim, a gente não sabia empreender, né? E naquela época a gente não tinha tanto acesso igual a gente tem É, acesso hoje à informação, internet. verdade. Agora aí com a inteligência artificial, Oficial, os é. clubes de negócio, Sim. né? E antigamente, hoje já melhorou muito, mas antigamente os contadores eles eram muito assim, sabe, cara, com questão de concorrência. Uhum. Dois contadores não sentavam da mesma mesa. Olha só. Era, era meio complicado, né? E Inimigos mortais, então. exato, não era uma rincha terrível. Um queria, achava que ia pegar o cliente do outro, isso aqui, então era meio complicado, né? Isso já Uhum. mudou muito, graças a Deus. Tem os novos contadores aí, né? A Aham. nova contabilidade, contabilidade do Sim. futuro que a gente chama, e a Aham. gente está mudando isso. Então a gente começou a trabalhar, e pegava, começou a vir os clientes, né? Que eu ficava na rua. Um detalhe dessa história que é bem legal, porque eu tinha que ir para a rua atrás de cliente. A Neuma trabalhava em outro escritório e me ajudava à noite. Aham. E né, na época não tinha celular, né? WhatsApp. É rápido, É, né? Não tinha coisa não tinha rápida. coisa, era tudo telefone fixo. Sim. Aí eu deixava o telefone lá com a minha mãe. A minha mãe ia lá e atendia as ligações. Falei, mãe, atende o telefone e fala, ó, quiz contabilidade, bom dia, boa tarde, É, anota aí. Fala que eu não tô, mas anota o recado, deixa em cima da minha mesa, que quando eu chegar à tarde eu respondo, né? Aí, beleza, aí chegava cara, Rodrigo, chegava no final do dia, cara, tava todos os papelzinhos lá em cima da mesa que olha ela anotava só. todos os recados. Que Minha bacana, hein? primeira secretária foi minha mãe. É, muito bom, Muito, Rafael. cara. E aí, com 4 meses que a gente tava lá na casa da minha mãe, né, eu consegui alugar a primeira sala comercial. Olha só. Isso tudo lá no Parque São Lucas, que eu nasci e me criei lá, né? Falei, Uhum. então vou constituir meu escritório aqui também. Sim. Aí a gente conseguiu alugar a primeira sala comercial. Aí a Neuma, que viu a demanda, como é que tava crescendo, né? Vindo cliente, novos negócios, clientes bons, e ela resolveu. Eu cutucando ela, claro, né? Falei, ó, vem, É, vem, 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 tá vem. pegando É, aqui, falei, ó, né? vem, que agora não dá mais, não dá mais. E ela pegou e veio. Que legal. Foi aí onde a gente fundou aí a Que sociedade, bom, né? né? E a gente começou a voar, Crescer, né? Muito crescer, bom. crescer. Legal, Rafael. Você falando de tudo isso, né? Fazendo aí um overview de tudo isso daí, eu percebo ali de forma bem clara, né, pessoal? A questão do início ali do Rafael foi ele ter essa proximidade com o cliente, né? Então, essa Sim, proximidade, esse contato. Às vezes nós achamos que o cliente, né, é um cliente ruim, é um cliente que não, talvez, queremos, e muitas vezes o relacionamento, o bom contato, ele trazendo informação, pegando informação, criando um vínculo ali, uma conexão, ele conseguiu ali, além de reverter aquela situação, trazer novos novos clientes, né? clientes. Então é muito importante essa questão de a gente estar próximo do cliente, a gente ouvir o cliente. E tem clientes e clientes. Tem Sim, clientes que a gente vai conseguir gerar uma conexão, gerar um ambiente positivo que vai ser tanto bom para o cliente como para o empresário. Vai ter situações que, infelizmente, como qualquer relação, talvez vai ter que ser quebrado esse vínculo, né? E sim, que ele possa continuar na jornada dele com outro prestador e a gente também vai procurar e ter novos clientes. novos Mas clientes. o mais interessante quando você falou isso, Rafael, eu fiquei pensando aqui de a gente não ser refém, né? A gente não ser refém de cliente, não ser refém de Isso. colaborador, não ser refém também de um fornecedor que está prestando um serviço de má qualidade. A gente nunca pode ser refém. Agora, se a gente tem um cliente ali em potencial, por que não entender ele? E se a gente vê que ele realmente é um bom cliente, eu vou manter ele. Se ele não é um bom cliente, se ele não está de acordo com os princípios da Isso. contabilidade ou do serviço,
não tem problema nenhum de eu dispensar aquele cliente. Ou muitas vezes eu tenho um distrato com aquele cliente, porque ele não compactua com o meu objetivo, com meus valores, com a minha forma de trabalhar. Então, essa parte sua inicial eu achei bem Bem legal. marcante, essa parte da proximidade, desse relacionamento. E esse momento seu da virada, né? Que eu acho que essa coisa de você trabalhar ali já há X anos, né? Ter uma estabilidade, ter um salário ali, mas você de um dia para o outro falar, não, agora eu não vou ser mais CLT, eu vou ser empresário, então eu enxergo ali a coragem Coragem, sua, é né? isso. Porque é o que falta muitas vezes na gente. Às vezes a gente quer dar esse passo, a gente visualiza possibilidades como você visualizou, né? De poder empreender, de fazer, mas falta coragem, a gente fica talvez inseguro. E aí, né, pessoal, a gente tem ali, às vezes, esposa, tem pai, mãe, como o Rafael disse bem, a mãe dele, tem pessoas em nossa volta que não por maldade, né, mas querem sempre o melhor para nós. E muitas vezes as pessoas, elas enxergam que talvez um caminho de um CLT ou de uma estabilidade ou de uma coisa assim parecida é o melhor caminho para nós. Mas talvez aquele caminho que nós vivemos já por 4 anos, o Rafael, não é um bom caminho. Porque é um caminho que já estava deixando ele Sim, insatisfeito, muito. cansado, já pesaroso, uma relação ali, uma conexão com o dono ali já não tão boa. Então aquilo só ia cada vez mais ficar mais difícil, né? Então se a gente não está tendo um ambiente bom, uma relação boa, para que continuar naquilo? Talvez é o momento de a gente quebrar aquele vínculo, buscar com coragem uma nova possibilidade e poder ali criar uma nova jornada como ele criou muito bem com a Quiz Contabilidade, depois trazendo ali a A sócia que Neuma. já apoiou a Neuma e conseguiu ali crescer cada vez mais. Mas em cima de tudo isso, Rafael, né, foi uma evolução com certeza grande, né? O pessoal aí que acompanha Sim. gostou muito da sua história, mas a gente pensa assim, será que foi nessa evolução, nesse crescimento, abrir o seu escritório ali, um ponto comercial onde você sempre morou? Será que foi tudo flores aí? Nada. Né? Até hoje não é. Até hoje não é. Não foi felizes para sempre? Não, não tem Não. jeito. Assim, Rodrigo, o empreendedorismo hoje, ele é feito, né? Como toda empresa de altos e baixos, Uhum. né? Então, claro, tem as fases boas, as fases ruins, as fases que você tem que ficar mais de olho lá dentro de casa, né? Então, quando a gente começou a estruturar, começou a contratar funcionário, que o escritório começou. Que assim, a gente nunca esbanjou. Uhum. O dinheiro que a gente recebia dos honorários, que era o faturamento do escritório, a gente investia. Uhum. A gente investia em equipamento, investia em mão de obra, né? Então eu já tinha essa visão, porque se tirasse o dinheiro da empresa, que uma hora ia faltar. Uhum. Então, como a gente estava ali, queria expandir, tem capacidade para isso, a gente ia investindo. Então, saí da casa da minha mãe, com 4 meses que eu fiquei na casa da minha mãe, aluguei a primeira sala comercial, aluguei, contratei o primeiro funcionário depois que a gente estava lá. Olha só. Inclusive, a Elaine, mandar um abraço para ela, que ela tá É, comigo até hoje. puxa Já fez vida. 15 anos, a Quiz tem 16, ela já tem 15 anos, vai fazer 15 anos com a gente. Minha Puxa primeira vida. funcionária. Tá E lá, até tá hoje. até hoje. Hoje ela é líder, né, no departamento pessoal. Ela Legal. começou lá, foi estudar, estudou também e tudo. Aham. E aí a gente continuando nessa luta, né? Aham. Aí ficou pequeno essa salinha comercial. Alugamos, eram uns 3 salas lá onde a gente estava, né? Alugamos mais uma outra sala comercial lá. Olha, cresceu. Crescemos, contratamos mais gente. E nessa época a gente já estava com 5, 6 funcionários. Quando a gente Nossa. alugou a outra sala. Uhum. E aí acabou ficou pequeno de novo. Que bom, né? Acabou ficou pequeno de novo. E aí eu fui para esse prédio onde a gente tá. Esse sobrado. É um sobrado com 3 andares. Que legal. Que a gente dividiu a parte recepção contábil, financeiro, comercial, fiscal embaixo. Departamento pessoal em cima, RH em cima. E a minha sala e sala de reunião. Então, um prédio de 3 andares. No fundo, lá tem uma área de lazer para o pessoal, onde tem um refeitório, tem uma sala de vídeo lá que a gente montou para eles, né? E hoje a equipe está com 15 funcionários. Cada departamento tem o seu líder. Que bom, hein? Continua, claro, eu e a Neuma. E a gente está fechando esse mês aqui com uma carteira de 212 clientes recorrentes. Puxa vida, Rafael.
recorrentes, em 16 anos De de jornada. 5 clientes, né, naquele seu começo Naquele ali. O começo, primeiro, né, primeiro que tá até tá hoje, tá hoje. até hoje. Eu tenho lá uns clientes que começaram comigo, né? Outros já saíram, que é Sim, normal, né? Mas assim, hoje a gente tem uma carteira de clientes muito bem relacionada. que bom, que bom. Hoje tem clientes que são amigos, né? Que a gente acaba virando amigo ali, Sim, principalmente quem tá mais junto com a gente. aham, Tem clientes que dão mais essa abertura, né? Tem aham, outros que já são mais reservados. sim, E aí a gente começou o quê? Estruturar um novo caminho. boa. Por quê? O que que a gente vê hoje em dia? Questão do contador, a figura do contador. Hoje o contador eu digo que é uma atividade principal para as empresas. Qualquer tipo de empresa. Seja ela comércio, seja ela indústria, seja ela serviço, seja uma micro, uma pequena, uma média, uma grande empresa, Uhum, independente do porte, atividade, segmento, o contador é a figura, uma chave principal ali. uhum, Porque o contador ele vai te dar o caminho. uhum. Ele vai ver, ele vai te mostrar o que está ali na última linha do balanço patrimonial. É Que é verdade. aquilo ali que Que é, significa, é que o é nosso, que é essencial, o né? essencial, que é o nosso dinheirinho no bolso. Sim, Porque a gente ouve bastante, né? A gente fala também que faturamento é ego, é, entendeu? sim. Faturamento é puro ego do empresário. Ah, eu faturo 1 milhão, faturo 2 milhões. Foi, tá, mas quanto você está colocando no bolso? Quanto dá de lucro, né? É, É qual que é esse, seu lucro? exatamente. Qual que é seu lucro líquido ali no final ali? É, Ou o que você está deixando em cima da mesa? sim, Então, hoje a gente tem caminhos, a gente, claro, né, estuda isso. A gente participa de clubes de negócios, boa. né? Hoje eu participo de 3 clubes de negócio, Olha só. mais da associação comercial também, que eu Aham, participo lá dentro com a figura de contador. uhum, E a gente começa a levar uma estrutura diferente para o cliente. boa. A gente começa a levar uma visão diferente para ele. Não é só os números dele. Uhum, É de quem ele compra, para quem ele está vendendo, para onde ele está vendendo, sim, qual que é o produto dele. Tem substituição tributária? Não tem? Tem algum benefício fiscal? Não tem? sim, sim. Quem são os funcionários? Está enquadrado corretamente na classe sindical? Verdade. Tá pagando o piso salarial correto? É, Então, tudo isso daí são análises que a gente precisa fazer para justamente não escorregar aquele dinheirinho que vai embora, que acaba é, indo, e muitas vezes é uma torneirinha ali que não se fecha, não não enxerga, enxerga, e aí acaba a empresa não tendo lucro, passando por dificuldades. é, Então, o nosso trabalho hoje, que a gente fala que é a contabilidade do futuro, sim. é justamente ser o contador consultivo. Muito bom, Rafael, essa sua trajetória, né? E você falando do seu passado me fez relembrar do passado também, Sim, né? Quando eu comecei também, é interessante que é bem parecida a história, porque eu lembro muito bem, né? Eu também tive toda essa questão de abrir o negócio, não tinha um lugar, né? sim. E foi bem parecida a história. Eu montei no meu quarto o escritório inicialmente, depois esse escritório do quarto foi para a sala também. Então a Aí gente que legal. dividiu também Viu a a sala? sala também para poder ficar. Aí de um tempo a gente alugou um imóvel na Lapa, né? Foi onde a gente começou. Mas essa história de começar dentro de Dentro de casa, né? casa. Eu acho que é uma história muito comum para o empresário que está começando, trazendo essa coragem, essa vontade, essa gana. Talvez não pensando assim, eu não tenho um espaço comercial, eu não tenho uma sala comercial, então por isso eu não vou empreender. Então, quando você quer, você sempre dá um jeito, né? Você enxerga possibilidades. A família muitas vezes ajuda nessa situação de você realmente poder ali mudar de nível, né? Você crescer. E o crescimento dói, é difícil, não é simples. Você às vezes talvez vai passar ali dificuldades como essa no começo, para você passo a passo, gradativo, de uma forma constante, trazendo clientes, aumentando ali o seu negócio para poder possibilitar. E aí o negócio vai cada vez mais se estruturando e crescendo, como o seu negócio cresceu bastante, Sim. né? Dos mais de 200 clientes, uma contabilidade já com um nível muito bacana. E o conhecimento como sendo ali a espinha dorsal de tudo isso, Exato. né, Rafael? Então a gente percebe hoje, né, pelo menos no meu caso, né? Eu não sei se foi no seu também, mas eu acho que o empresário é teimoso, né? O Muito. empresário, muitas Muito, vezes, muito, muito muito teimoso, né? teimoso. Eu percebo que, assim, eu até achava importante o conhecimento. Sempre achei importante você aprender, ou numa faculdade, ou num curso técnico, ou num network, você aprender. Mas, assim, a gente cria, assim, talvez uma impressão
de que, mas será que esse conhecimento é bom mesmo, né? A gente parece que desconfia Desconfio. de que aquele conhecimento que talvez uma pessoa que saiba mais que nós está nos passando, se vai mudar realmente o nosso negócio. Ou a gente muitas vezes está tão impregnado de fazer as coisas de uma forma que a gente, não quero mudar, eu quero continuar dessa Isso. mesma A forma. resistência. A resistência. E assim, você vê que aquela forma não está dando certo, não está sendo bom para você, não está sendo bom para o negócio, mas você insiste. Né? Então eu percebo que o empresário muitas vezes ele até busca o conhecimento, ele até quer aprender mais, mas quando pega aquele conhecimento, não, agora você tem que colocar na sua empresa, ele cria uma dificuldade, ele cria uma resistência, muitas vezes ele compra, adquire algum produto ou um Um serviço sistema. e não usa, deixa aquilo de lado, tudo porque ele está realmente talvez ali vidrado de uma forma de fazer errada, mas ele não quer estar sujeito à mudança e fica trabalhando de uma forma errada por muito tempo e perdendo dinheiro, perdendo tempo, não mudando a mentalidade dele, o pensamento dele, a perspectiva dele, né? Então, a pergunta que eu te faço é em cima disso, né? O seu crescimento foi muito bacana, muito interessante, mas como o conhecimento ele colocado em prática mudou a vida do seu negócio? Então, vamos lá. Nunca a gente errou bastante, né? Principalmente no começo. A gente errou Aham. muito. A gente também teve resistência em questão tecnológica, em questão de sistemas lá atrás, porque assim, era muito curto, né, o orçamento, né? É. Então a gente fazia do jeito que dava ali. Aham. E chegou uma época no escritório, logo depois da pandemia. A pandemia ainda, né, a gente conseguiu, graças a Deus, passamos ela bem, né? A gente fez algumas manobras ali, porque se tornou muito digital. Sim, Porque como que era a contabilidade? Vamos voltar um pouquinho, antes da pandemia. Os processos contábeis, eles eram muito mecânicos. certo. Pessoas, né? Pessoas. Aham. Era muito manual, muito papel, muita coisa ali. Antes da pandemia, para você abrir uma empresa, demorava quase 30 dias. Puxa vida. A gente, pegar o exemplo mais prático, né? Aham. A gente fazia o contrato social, pegava esse contrato físico, mandava para o cliente assinava, ia até o cartório, reconhecia a firma, aí tinha dois, três, quatro sócios e mandava o contrato para cá, mandava o contrato para lá, Nossa. para todo mundo assinar, voltar isso para o escritório. Aí voltava isso para o escritório, a gente pagava as taxas de registro da junta, mandava esse documento, né? Um bolo de documento assim, lá para registro na junta comercial, pessoalmente. Puxa vida. Aí dava entrada lá na junta comercial, no processo físico, né? E esperava lá 5, 6, 7, 10 dias até a junta poder registrar aquilo. Aí, Bem burocrático, bem né? burocrático, a junta registrou aquilo, voltava para o escritório, aí a gente ia dar entrada na Receita, montava outro Dossiê. dossiê lá, Eita. mandava para a Receita Federal. Chegava lá na Receita, demorava lá mais 3, 4, 5 dias. Saía da Receita, ia para a Prefeitura. E era tudo processo físico. Aham. E a gente, né, acostumado com isso e tal, e correndo, correndo. Quando veio a pandemia, que se tornou muito mais tecnológico, que mudou totalmente os processos, os procedimentos contábeis, a pandemia veio para ajudar muito essa Uhum. questão tecnológica da coisa toda, Sim. né? Porque esses processos físicos já não tinham mais o que fazer, Não não tinha tinha como como fazer. fazer, É. então eles tinham que dar um jeito de começar a fazer tudo online, pela Sim. internet, tudo mais, a tecnologia. E aí começaram, os sistemas mudaram, foi um caos no começo, porque nada funcionava. É. Sabe como que é o órgão aqui no Brasil, né? Sim. Nada funcionava, mas hoje o que que mudou hoje, depois disso? Hoje a gente manda a documentação toda online, manda o contrato digital, o cliente assina digital, assina pelo celular, manda pra gente, a gente paga as taxas, manda pra junta comercial. Isso tudo por plataforma, acabou o Uhum. papel físico, tudo Sim. plataforma. A gente manda lá, teve já casos que a gente mandou documentação de manhã e à tarde a empresa já estava Olha aberta, só que de 30 dias para sair no mesmo no dia. mesmo dia, no Olha mesmo só. dia. Então a gente sempre procurou a tecnologia depois disso. A gente Uhum. foi obrigado a procurar, Sim. né? E algumas coisas ainda era meio resistente ali, sabe? De ver assim, pô, vai funcionar? Não vai? Vai dar certo? Não Sim. vai? Tá Tá acostumado do outro do jeito, jeito né? Aí mudou meio o jeito. tradicional, aquele É. jeito tradicional da coisa. E aí a gente começou a se reformular novamente no escritório. Aham.
A gente começou porque também deu uma estagnada ali, sabe? Na entrada de cliente. Falei, não, mas a gente precisa começar a ver coisa nova. A gente precisa Sim. começar a ir pro mercado, ver o que tá acontecendo, ver questão do sistema. A gente já comprou, a gente tava até conversando na semana Isso, passada. verdade. Uma vez eu assinei um sistema lá que prometia mundos e fundos, né? E eu, cara, fiquei pagando quase 2 anos o sistema e nunca usei, Nossa, olha só. por conta de parte de mão de obra. Olha, que Nunca usei, coisa, né? exatamente. Então, por isso que a gente tem que ficar esperto nisso, né? Sim. E tem que procurar saber onde você está colocando o dinheiro da sua empresa. É. Então, quando a gente começou a participar de clube de negócios, que eu acho muito importante isso, você vê quais são as dores dos empresários. É. Porque a gente senta numa roda para conversar, para bater um papo e expor a nossa dor, porque hoje todo empresário tem dor. Tem. Eu tenho dor, você Sim. tem dor lá no seu Muitas. negócio também, não são Sim. poucas, Exato. né? Então, se a gente não aprender com outros empresários que estão no mesmo ramo, ou ramos diferentes, que tenham outro tipo de conhecimento e gerenciamento dessa situação, o empresário vai ficar para trás. Verdade. Então, pessoal, é realmente essencial a gente entender bem o nosso negócio, né? Isso. E assim como o Rafael, muitos empresários, até eu já comprei sistema muitas vezes e você acha que o sistema não funciona, mas às vezes os colaboradores também não entendem como colocar aquele sistema, ou já estão tão acostumados a fazer de um jeito manual e não querem ter essa mudança para o sistema, que acha Processos. que vai mudar muito, né, a rotina deles, vai ser mais um trabalho para eles, né? E você acaba perdendo dinheiro, né? Então, assim como o Rafael, também já me vi nessa situação de comprar o sistema e acabar nem usando e pagando por ele. Então, a gente realmente tem que ter muito cuidado, né? Todo o valor que sai do nosso caixa, sai da empresa, a gente tem que investir, né, com assertividade para Isso. não ter um problema depois. Mas o conhecimento, quando colocado em prática, de uma forma correta, ela é muito positiva, vai fazer o seu negócio subir de nível, vai fazer o seu negócio Exato. crescer, porque você, como você disse, aprendendo com outros empresários, assim como os empresários estão aprendendo com a gente, de quando contratar um prestador de serviço ou ter um sistema, ter a Ter a certeza que ele vai certeza. ter uma Isso. entrega, os empresários que talvez estão pensando em comprar um sistema, contadores ou não, vão ter essa percepção, né, de não comprar, achar que o sistema por si só vai resolver, de que todos os colaboradores Vamos usar da vão maneira que usar tem que usar. corretamente, que vai ser perfeito. Não Sim, vai ser, né? Se você não tiver ali dia a dia pedindo para eles usarem, falando com a empresa exato. fornecedora, criando esse elo entre a empresa que está prestando o serviço e os colaboradores, o negócio vai ficar parado, vai ficar de lado e o dinheiro vai ser jogado fora, né? Exatamente. Então, o conhecimento é muito importante, mas a gente tem que realmente fazer, se envolver dentro do negócio nosso para que aquele conhecimento seja colocado em prática. E aí entra a questão da Da cultura, eu cultura. acho, né? Isso. Eu ia entrar exatamente nisso, cara. Questão da cultura. Muito bom. Como que você acha que a cultura influencia essa coisa do conhecimento colocar em prática? Então, Rodrigo, eu queria falar um pouquinho agora sobre cultura empresarial, que foi um passo que a gente deu no escritório muito grande em questão de evolução, tanto por pessoas, parte pessoas, né, como parte sistema, tudo num todo. Quando a gente abriu o escritório, a gente, como muitas empresas fazem, né, tem que ter o quê? Missão, visão e Sim, valores. já está até na parede da Só que não, empresa. não adianta, né? Ter só palavras bonitas ali, aquele Sim, que Ctrl+C, Ctrl+V da é, internet, né? Não, a missão, a visão e os valores tem que ser de acordo com aquilo que você acredita. perfeito. A empresa é minha. Sim, Vai ser a minha visão, vai ser a minha missão e os meus valores. boa. Porque empresa que não tem uma cultura forte, qualquer funcionário vai implantar a cultura própria dele. Muito Então, bom. os funcionários cada um tem uma cultura diferente, né? E cada um vai implantar sua própria cultura dentro da empresa se a empresa não tiver. Então, é muito importante. Por que é muito importante? Porque é o relacionamento. Porque a gente precisa de pessoas. E as pessoas, elas precisam ter regras ali. Então, uma missão bem elaborada, uma visão bem elaborada, os valores que você precisa ter dentro da sua empresa, eles têm que estar muito compatíveis e o funcionário acreditar naquilo. Exato, O exato. funcionário acreditar naquilo e colocar em prática. Eu tinha muita rotatividade lá dentro do escritório. Olha só.
Muita rotatividade. Teve mês que eu tive que dispensar o departamento fiscal inteiro. Puxa vida. Isso foi o ano passado. Por quê? Aquele ambiente pesado, aquele ambiente com uma fofoquinha aqui, uma fofoquinha ali, e sim. diz que me disse aqui, e os departamentos não se comunicavam, Olha, porque a comunicação dentro de uma empresa é essencial. Uma empresa que não se comunica não cresce. Sim. Então a gente não tinha essa comunicação entre os departamentos, não tinha comunicação entre o pessoal mesmo, Olha, o relacionamento com o cliente. Então a gente falou, opa, vamos começar a olhar isso daqui. mudar, né? E onde que virou minha chave? A minha chave virou quando eu comecei a ter a questão de relacionamento com outros empresários. Olha. Eu comecei a enxergar com outros empresários em clubes de negócios Uhum. que eu participo, que como é que faz? Como que você gerencia isso? O que precisa ser feito e como deve ser feito? Depois que a gente começou a implantar a cultura, né, dentro da empresa, porque a cultura, ela tanto engaja mais os funcionários, como repele eles também. Quem não está de acordo com a cultura, a própria cultura vai Vai expelir, embora. vai embora, vai colocar as más pessoas embora. Porque onde tem um monte de gente falando mal, a tendência é dar ruim. Sim. Onde tem um monte de gente falando bem, a tendência é crescer. Subir. Subir. Então a gente tem que ter esse nível aí. Então, com a cultura lá que a gente implantou, hoje a gente tem funcionários completamente engajados entre o departamento e entre os departamentos, a comunicação. Cara, hoje a gente tem uma comunicação. Tem as falhas? Tem, normal, Sim. pessoas, né? A gente é Sim. gente, ser humano. Mas mudou assim 110% do que eu tinha. Que legal, hein? Tem. Que legal. E com essa cultura, a gente começou também a reter talentos. Olha só. E hoje a gente recebe muita mensagem no celular, recebe e-mail, recebe bastante currículos de pessoas querendo trabalhar com a gente. Que coisa, né, Rafael? Isso é muito gratificante. A gente recebeu uma mensagem, pô, vi lá uma gravação num podcast, ó, vi que você estava num evento, vi que você tava. Sim. Você não para, você está aqui, você está lá, está sempre se movimentando, mas o Sim. empresário precisa. O empresário que não se movimenta é empresário que não cresce. O empresário tem que estar se movimentando. Você tem que estar nos ambientes, porque o ambiente muda a frequência. Exato. E o mais conhecido vence o melhor. Então a gente precisa estar sempre se movimentando. Muito Sempre bom. trazendo coisas novas para dentro da nossa empresa, coisas novas para dentro dos nossos colaboradores, sabe? Cursos, network, evento. Então tem muita coisa aí fora que vai agregar. Tem os eventos para o empresário, tem os eventos para os colaboradores, e eles precisam estar junto, porque com isso o ambiente empresarial fica bom, o ambiente fica legal. Então você, num ambiente confortável, você produz mais. Então é maior produção, sistemas, porque são processos, pessoas e sistemas. É em torno disso que gera uma empresa. Isso mesmo. Então, se não tiver esses três pilares bem conectados, não vai crescer. É verdade. Não vai crescer. Muito bom, viu, Rafael, que você colocou, né, sobre cultura. É exatamente isso que eu também enxergo, né? Porque a cultura, quem cria ou é o dono da empresa ou é os colaboradores, né? E você falando da sua história, lembrou um pouco da minha história também, porque é assim, como muitos empresários, né? Pega lá uma missão, uma visão, valores, coloca lá na apresentação, coloca na proposta comercial da empresa e aquilo está escrito, né? Mas se você pergunta, né, para um colaborador qual é a sua missão, visão, valores, às vezes o colaborador nem sabe Nem sabe o que é isso. o que é missão, visão, valor. Ah, é aquele texto, né? Que o Rafael, o Rodrigo colocaram na parede, ou tem na proposta, ou não tem na apresentação. Então, é uma cultura fraca, né? Porque Sim. ela só está escrita, ela não está posicionada, ela não Exato. está ali de uma forma arraigada Isso. dentro do dono, né? Ou do diretor, ou do sócio, e também é repassada para os colaboradores. Então, se você quer realmente obter o conhecimento e mudar o jogo, empresário, você precisa de uma cultura forte no seu negócio. A cultura, quem vai escrever vai ser você, não vai ser outra pessoa. E você trazer isso que o Rafael trouxe vários insights aí muito fortes aí sobre isso, né? Então a cultura a gente tem que fazer o colaborador comprar essa ideia, fazer ele viver essa ideia de cultura forte. Vai ter colaborador que vai amar isso e vai entrar com muita força, vai ter colaborador que não vai querer, e é natural, aquilo que eu falei anteriormente, né?
você não tem obrigação nenhuma de ficar no ambiente que você não quer, É todo isso. mundo tem o livre-arbítrio para ir e vir. Quem quer ficar, tamo junto, quem não quer ficar, né, que busca um caminho em outro negócio, em outra empresa e que continue essa jornada e que tenha muito sucesso. Esse é sempre o objetivo. Mas a cultura é inegociável. Isso. Uma cultura forte é inegociável. E você falando em cultura, desde o ano passado, engraçado até as nossas histórias Batem tem bastante, muito, tem muito a ver ali, muito a né? ver, né? E o começo desse ano, eu fiz muitos cursos também ano passado, muitos eventos aí que eu fui, e esse ano implementei uma cultura forte, né? Uma cultura de vendas. Hoje nós temos aí uma cultura baseada em intensidade, constância e frequência. Frequência, é isso. Então, todo colaborador tem que ser intenso, tem que ser frequente, né? E tem que ser constante. Intenso, né? Para fazer realmente com energia as coisas. Igual você falou, o pessoal desanimado, mesma coisa. Não se comunicava, não trocava Sim. ideias, né? Então, essa intensidade é importante. A frequência que tá todo mundo, eu falo sempre do exemplo da rádio, né? A rádio, quando tinha antigamente, ficava aquele barulhão estranho quando estava fora da frequência, né? Frequência, é Aí isso. quando você achava a frequência, você escutava a música legal, né? Então a frequência entre os times, entre os líderes era importante e a constância, porque vai ter dia bom, vai ter dia mais ou menos, vai ter dia mais difícil, então vai ter dias que você tem, mas você tem que manter essa constância para quê? Para você não sair desse prumo aí Exato. e você não mudar. Então a gente implementou uma cultura, os líderes também tem 4 pilares que são importantes e todo mês, Rafael, a Global Work faz esse eventos, né? Sou Mais Global. É um evento voltado para o colaborador, porque é o que você falou Sim, exatamente. Não adianta só o líder, o dono saber disso, se o colaborador também não participa de eventos externos, se não são feitos exato. eventos internos, porque aí não entra na mente do colaborador. Ele acha, né? E você é empresário, assim como a gente, o colaborador, ele raciocina rápido, ele enxerga muito rápido. Então ele vai achar, ah, mas é mais uma história do Rafael, é mais uma história do Rodrigo, ah, isso daí não vai para frente, É, né? Então, se você, de uma certa forma, se posiciona de uma forma que isso vai acontecer e que vai acontecer, seja como for, o colaborador começa a entender que aquele negócio é sério. Se você começa a trazer clientes, trazer resultado, ele fala: puxa, o negócio realmente está cada vez mais se renovando. Então, eu vou entrar nesse barco para crescer junto com a empresa. Eu não vou ficar parado uhum. esperando aqui, esperando o quê? Esperando que o negócio talvez fique estagnado ou quebre, né? Então, muito legal seus insights aí sobre Cultura. cultura, sobre posicionamento, Sim. sobre E liderança. eu queria deixar também, continuar um pouquinho da cultura, que é uma coisa muito importante também. É, a empresa está perto do funcionário. Olha só. A empresa está perto do funcionário. A empresa dá uma cadeira boa para ele sentar, dá uma iluminação legal para ele estar ali no ambiente, dá um equipamento bom para ele, um banheiro legal, Sim, um ambiente agradável, porque não adianta também a empresa impor e não dar uma condição de trabalho para a pessoa. ótimo. Não pagar um bom salário, Sim, não pagar os benefícios básicos, que é o vale transporte, um vale refeição, um convênio médico, sim, né? Então a empresa também tem que ter essa visão. Porque é o que acontece? O time, né? O nosso time, nossos funcionários é nosso espelho. É sim. espelho do líder. Então, se a gente não tem essa postura também de se preocupar com isso, com esse bem-estar, de que é um bem-estar pro funcionário, não tem como fazer milagre também. Não tem É, como você exigir uma coisa sendo que você não faz. exato. Então, se você dá aquela condição bacana, pô, um ambiente agradável, uma aguinha gelada, um benefício a mais no final de semana, e a cultura, ela tem rituais. E quais são esses rituais? Fazer um aniversariante do mês ali, quando tem um aniversariante do mês, fazer um dia dos pais, um dia das crianças, um dia das mães, que nem agora tem Setembro Amarelo, Sim, vai vir agora Outubro Rosa, Novembro novembro. Azul. Sim, Então são rituais que para você investir lá no funcionário, para você fazer ele enxergar que a gente também está preocupado com eles, que eles fazem ali total sentido para a gente, porque eles estão acreditando no nosso sonho. E a gente tem que fazer ele acreditar que o nosso sonho vai dar certo, que é onde vai ser combustível para ele poder trabalhar e desenvolver o papel legal dentro da empresa. muito bom, Rafael, Bom, muito bom. É essa preocupação verdadeira e genuína, né? sim, Não pode ser uma
preocupação interesseira, É né? isso, a gente tem que ser interessante, não Exato, interesseiro. exato. Que é uma troca saudável, né? Sim, Você quer que o colaborador produza, cresça, se desenvolva, que ajude você a mudar o nível do seu negócio, mas você tem que dar as condições, né? Condições de exato. trabalho, condições de O benefícios, mínimo, condições, né? né? Para ele poder sentir assim, não, eu estou trabalhando, mas eu estou tendo um retorno aqui positivo, né? Eu estou entendendo as melhorias que a empresa tem feito por nós, Sim, né? Todo esse movimento tem sido feito positivo de trazer cliente, de crescimento, mas do outro lado tem a contrapartida que é a empresa está investindo em mim, né, em treinamentos, em exato. cursos, em benefícios e muitas coisas mais. Mas foi realmente excelente, viu, Rafael? Aqui Muito legal, hoje né? esse GWCast, acho que conseguimos responder essa Sim, pergunta aí, como o conhecimento muda o jogo para o empresário. empresário. Vimos que muda mesmo o conhecimento, colocar em prática, que os colaboradores vão comprar ideia, eles precisam também desse conhecimento. E eu queria que você desse um recado para o pessoal sobre, seja ele contador, seja ele empresário, como que o empresário ele pode realmente sentir que ele não está sozinho, Sim, de que ele pode realmente evoluir o negócio dele, de que ele não exato. está perdido, que ele não está sozinho, de que ele tem Isso. possibilidades, né? É assim, a gente ouve muito, né? E a gente fala também porque a gente começa a enxergar isso. Sozinho a gente chega, né? Mas com pessoas a gente chega muito mais forte e muito mais rápido. Então, o empresário hoje ele precisa estar perto de pessoas, ele precisa estar em ambientes seguros, que a gente ouve muito de ambientes seguros hoje. Ele precisa estar antenado a todas as partes tecnológicas e conhecer do ramo onde ele está atuando. E eu vou falar em questão a parte contábil. Os empresários eles têm que estar do lado do contador. E o contador tem que estar do lado deles. É uma parceria muito importante. Então, abusem do contador. Usem, abusem, fiquem ali do lado. Tirem tudo as dúvidas. Não façam nada na dúvida. Não façam nada antes de consultar a Boa. contabilidade, antes de Sim, consultar o contador. Por quê? Acontece muito ainda hoje, Rodrigo. sim. As empresas primeiro fazem. É, Depois que o contador vai ficar sabendo. E muitas vezes, na hora que o contador fica já sabendo, foi. já teve algum problema ali. Entendeu? Então Verdade. a gente não apaga incêndio. Sim, A gente dá ferramentas para o incêndio não acontecer. Entendeu? exatamente. Então as empresas precisam enxergar um pouco mais isso ainda hoje. Tá Muito mais bom. perto ali da contabilidade e fazer com que a contabilidade seja ali um turbo para o seu negócio. Boa, boa, Que boa. seja ali uma coisa que injete ali para você ir mais rápido, para você ir mais forte, para você ir mais seguro. Muito bom, Rafael, muito bom. E fala um pouco do seu Instagram, o Instagram da sua Da contabilidade. contabilidade. Hoje o Instagram da Quiz é Quiz Contabilidade, @Quiz Contabilidade. O meu, @Rafael Damasio. A gente tá com o escritório na Zona Leste, no Parque São Lucas. O que precisarem, o que tiver à disposição, a gente está aqui para ajudar. Seja nossos clientes, seja não clientes, seja amigo, seja quem for. Se tiver alguma dúvida, quiser um esclarecimento maior, pode me ligar, pode me mandar mensagem, manda mensagem no Instagram lá do escritório, liga lá, vai lá tomar um cafezinho com a gente, vai fazer uma visita, que vai ter papo garantido. Muito bom. Obrigado, viu, Rafael, por a sua presença, ter se deslocado aqui hoje, ter esse Sim, bate-papo bem impactante. E você que nos acompanha, vê aí que realmente nós temos cada vez mais evoluído nesse movimento. Esse foi mais um GWCast, né, o podcast da Global Work. Depois vocês podem acompanhar no nosso canal do YouTube, o Global Work SP. Temos um canal exclusivo com esse podcast e muitos outros de outros convidados. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal. E você que é empresário, que você talvez pensa como que eu posso obter esse conhecimento, como eu posso mudar de nível, nós temos aí hoje um trabalho muito interessante, muito exclusivo, que seria uma mentoria para empresários, que se chama GW Class. É uma mentoria voltada para empresários. Temos empresários de diversos segmentos nessa mentoria e o nosso objetivo é trazer network, trazer conhecimento, poder empresário andar com empresário e mudar de nível, fazer o seu negócio ter uma cultura forte, uma cultura que faça sentido para você e para o seu negócio. E com isso o seu negócio não tem como ser diferente. Ele vai crescer, ele vai se potencializar e ele vai fazer a diferença para você, para sua família e para os seus colaboradores.
Continue nos acompanhando nas redes sociais, no @globalworksso e também no @RodrigoAraújoCEO. Não percam os próximos podcasts, o GWCast, o podcast da Global Work.